Seja bem-vindo ao canal Casos Misteriosos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like se gostar do vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar o caso de hoje. Hoje eu vou contar a história de Mike e Sue Russell. Infelizmente, não existem muitas informações sobre a vida do casal antes dos acontecimentos que marcaram esse caso. O que se sabe é que Michael James Russell, conhecido por todos como Mike, nasceu em 1955 nos Estados Unidos. Segundo sua irmã gêmea, Carol Summers, ele foi coroinha na infância e sempre foi uma pessoa bastante querida. No seu perfil do LinkedIn, consta que Mike estudou na Universidade da Flórida, onde se formou em 1978 com um bacharelado em Ciências, Administração de Empresas, Ciência da Computação e Negócios. Enquanto estava na faculdade, ele jogou futebol americano pelo time dos Gators e chegou a integrar o conselho consultivo do Warrington College of Business. Mais tarde, em 1984, ele também concluiu um MBA na Universidade de Miami. Ainda na juventude, com 19 anos, Mike conheceu sua primeira esposa, Didi Hoffman, enquanto cursava a Universidade da Flórida. Eles se casaram em 1979 e tiveram duas filhas, Kate e Caroline. Segundo Didi, o casamento foi feliz por muitos anos, mas a carreira de Mike, que exigia muitas viagens internacionais, acabou afastando o casal. Ele ganhava milhões no setor de tecnologia, mas estava quase sempre longe de casa. Didi afirma que essa distância constante foi o que a levou a pedir o divórcio em 2005, após 25 anos de casamento. Ela garante que Mike nunca foi agressivo com ela ou com as filhas, mas a ausência foi desgastando o relacionamento. O casal tinha diversos bens, incluindo uma casa e um condomínio de luxo chamado The Preserve, em Haley Plantation, na cidade de Gainesville, Flórida. Foi nessa casa que Didi criou suas filhas. Com o divórcio, ela decidiu deixar o imóvel para que Kate e Caroline, já na faculdade, pudessem continuar morando no lar onde cresceram. Ela conta que deixou tudo para trás, até mesmo o cachorro da família, e saiu da casa em novembro daquele ano. Pouco tempo depois, outra mulher passou a ocupar esse espaço. Ainda em 2005, Mike conheceu Susan B., apelidada de Sue, através de um aplicativo de namoro chamado Match. Na época, ele tinha 49 anos e ela 38. Sue era enfermeira em um hospício, nunca havia se casado e não tinha filhos. Didi comentou que enquanto ela e Mike eram muito diferentes, ela sendo mais reservada e ele extrovertido, Sue parecia ter mais em comum com ele. Ela acreditava que Mike buscava mais entusiasmo e exuberância na vida e provavelmente encontrou isso em Sue. Caroline, a filha mais nova de Mike e Didi, lembra bem da primeira vez que conheceu Sue, durante um jantar na casa do pai. Ela recorda que Mike estava radiante com o novo relacionamento, mas se impressionou com a quantidade de álcool que Sue conseguia beber sem demonstrar qualquer alteração. 5 ou 6 martinis, e ainda assim continuava conversando e andando normalmente. Cerca de 2 anos depois do início do namoro, Mike e Sue decidiram se casar, aguardando apenas a finalização do divórcio com Didi. Eles oficializaram a união em agosto de 2007. A partir daí, Mike quis reduzir suas viagens de trabalho e passou a investir em negócios locais para poder ficar mais próximo da nova esposa. Ele adquiriu algumas empresas menores, muitas delas na área da saúde, como a Ocala Dental Care, voltada para serviços odontológicos. Mike era bem visto como patrão. Os funcionários o descreviam como uma pessoa carismática e generosa. Naquela época, ele e Sue pareciam muito felizes, como mostravam as mensagens que trocavam. Ele se referia a ela como esposa troféu e noiva troféu, e os dois viviam declarando o quanto estavam satisfeitos com a vida luxuosa que levavam. Após o casamento, Sue deixou de trabalhar e passou a viver com o dinheiro do marido. Ela dirigia uma Mercedes e uma Range Rover, colecionava bolsas de luxo e joias e era responsável por supervisionar as reformas da mansão onde viviam. Uma casa multimilionária em um dos bairros mais nobres de Gainesville. O casal também possuía uma casa de praia em Ponte Vedra, próximo a Jacksonville, e participava de clubes de elite, sempre viajando para destinos sofisticados. Para quem via de fora, eles eram um retrato da felicidade e do sucesso. No entanto, nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Sue desejava muito ser mãe, mas não conseguiu engravidar, o que gerava brigas frequentes entre o casal. As discussões eram intensas, especialmente por mensagens, e com o tempo, o relacionamento começou a desmoronar. Eles passaram a dormir em quartos separados, fizeram terapia de casal e até começaram a discutir sobre o divórcio.
Em mensagens trocadas em 2015, Sue ameaçava se separar, afirmando que Mike não queria o divórcio. Porém, os registros mostram que ele aceitava sim a separação, o que, segundo Sue, não refletia os sentimentos verdadeiros dele. Com o passar do tempo, Sue começou a apresentar um comportamento cada vez mais violento, especialmente quando bebia. Ela se tornava agressiva, insultava Mike, agredia fisicamente e, segundo ele, no dia seguinte não se lembrava de nada. Em algumas situações, ela chegou a jogar objetos pesados contra ele, como taças e canecas, além de quebrar seus óculos. Mike chegou a apresentar hematomas, ferimentos e até ossos quebrados, mas nunca denunciou formalmente os abusos. A relação de Sue com Caroline, a filha caçula de Mike, também era problemática. Caroline afirma que Sue tentava afastá-la do pai e que Mike só podia falar com ela quando estava longe de Sue, às vezes ligando de dentro do carro. Em mensagens de texto, Sue chegou a fazer insinuações absurdas sobre a relação entre Mike e a própria filha, o que tanto ele quanto Caroline sempre negaram veementemente. Quando Caroline anunciou seu noivado, Sue inicialmente pareceu entusiasmada e ofereceu ajuda para os preparativos, mas logo quis controlar todos os detalhes. Organizou o chá de panela convidando a mãe de Caroline, mas ignorando as amigas da noiva. Mesmo assim, Caroline disse que o evento foi divertido e que estava animada para o casamento. Sue também quis ajudar a escolher o vestido de noiva e fez questão de pagar por ele, gastando mais de $9.000 com roupas que usaria durante o fim de semana da cerimônia. O casamento aconteceu em novembro de 2017, em grande estilo. O local escolhido foi o luxuoso Castelo Oreca, uma mansão dos anos 1920 localizada em Long Island, Nova York, segunda maior residência particular dos Ezra, onde celebridades como Kevin Jonas também se casaram. Caroline lembra que o fim de semana foi mágico, como uma grande festa do pijama com 160 convidados hospedados no castelo. Mas momentos antes de subir ao altar, ela percebeu algo diferente no pai. Uma cicatriz branca no lado esquerdo do rosto, da bochecha até o queixo. Ela nunca havia notado aquilo antes, nem sabia do que se tratava, e Mike também não falou nada naquele dia. Esse momento, que deveria ser apenas de celebração, acabou agravando ainda mais a tensão entre Mike e Sue. De acordo com documentos judiciais, Sue se sentiu excluída do evento, o que reacendeu pensamentos suicidas que ela já havia demonstrado antes. Em mensagens, Sue falava sobre tomar um coquetel de pílulas, se afogar e até deixava instruções sobre quem deveria cuidar de seu cachorro e como queria seu funeral. Sue continuava enfrentando sérios problemas com o alcoolismo. Quando bebia, ela brigava com Mike e se tornava violenta. Chegou a agredi-lo com socos, atirou objetos pesados nele e o feriu gravemente em algumas ocasiões. Há fotos que mostram Mike com hematomas, cortes e sangramentos no rosto. Mesmo assim, ele nunca registrou nenhuma denúncia formal. Mas no dia 20 de novembro de 2017, uma discussão entre o casal passou dos limites. A briga, iniciada por causa dos gastos com o casamento de Caroline, um tema que Sue já vinha reclamando desde 2015, acabou com a polícia sendo chamada para a casa deles. Segundo Sue, ela e Mike haviam combinado que o orçamento da festa seria de $100.000. No entanto, na noite de 20 de novembro, durante uma conversa, Mike disse que o custo total ultrapassou esse valor em mais de $100.000. Posteriormente, essa versão foi contestada tanto por Mike quanto por Caroline, que afirmaram que a festa custou menos de $200.000, já que Caroline e o marido cobriram metade dos custos. Apesar das divergências sobre os valores, a questão do dinheiro acabou sendo o estopim para uma discussão mais séria naquela noite. Sue havia ingerido bebida alcoólica e, segundo Mike, ela iniciou a briga. Primeiro jogou o telefone nele e depois o agrediu com socos, algo que, segundo ele, já havia ocorrido antes. Curiosamente, quem ligou para o 911 naquela noite não foi Mike, mas Sue. Ela afirmou que as coisas estavam saindo do controle e precisava que alguém interviesse. Quando a polícia chegou, Sue admitiu que havia empurrado Mike. Para evitar que a situação piorasse, ela concordou em ir para a casa de praia do casal. No entanto, cerca de 30 minutos depois, como ela ainda não havia deixado o local, o policial decidiu prendê-la por não cumprir a ordem rapidamente. Sue foi levada para a cadeia e acusada de violência doméstica. Pouco tempo depois foi liberada, já que Mike não quis prosseguir com o processo. As acusações foram retiradas.
Sue aceitou ficar na casa de praia para evitar novas brigas. As filhas de Mike, inclusive Caroline, não sabiam de nada. Sue pediu que ele não contasse para ninguém sobre a prisão. Mas no final de novembro, Caroline ligou para parabenizar o pai pelo aniversário e perguntou se ele estava bem. Foi aí que Mike desabou. Chorando, contou tudo, as brigas, as agressões que sofria, e revelou que Sue havia sido presa dias antes. Ele chegou a enviar para a filha fotos que tirou dos hematomas causados pelos abusos. Mesmo assim, Mike nunca denunciou Sue formalmente. Ele tinha registros dos ferimentos, sangramentos e machucados, mas sempre evitou levar isso à justiça. Sue, por outro lado, dizia que esses ferimentos ocorreram enquanto ela tentava se defender. Em mensagens de texto trocadas entre o casal, ela chegou a acusar Mike de tentar sufocá-la com um travesseiro, dizendo que aquele arranhão no rosto dele era resultado de uma luta desesperada pela própria vida. Apesar de tudo isso, Mike ainda queria salvar o casamento. Depois da prisão de Sue, os dois passaram um tempo separados, mas em janeiro de 2018 reataram. Mike passou a visitá-la nos fins de semana na casa de praia onde ela estava morando. No começo de fevereiro, Sue foi até Gainesville para fazer compras e consultas médicas. Era o fim de semana do Super Bowl e Mike estava empolgado com a possibilidade de assistirem juntos. Ela jantou na casa dele e acabou dormindo lá no dia 1º de fevereiro. No dia seguinte, eles combinaram de jantar em um restaurante favorito do casal. Mas quando Mike chegou do trabalho, Sue já havia bebido 1 ou 2 taças de vinho e ainda não estava pronta. Eles se atrasaram para a reserva. O jantar começou bem, mas logo surgiram desentendimentos por causa de Caroline. Durante o jantar, Mike contou que havia revelado para a filha que Sue tinha sido presa. Ela ficou furiosa, acusando Mike de sempre favorecer Caroline e de preferi-la a ela. Sue continuou bebendo durante o jantar e fez comentários ofensivos sobre Caroline. Mike se cansou da situação e decidiu ir embora. Ele ofereceu carona para Sue, mas ela recusou e chamou um Uber, que acabou seguindo o carro de Mike até a casa dele. Durante o trajeto, Sue enviou várias mensagens agressivas para Mike. Em uma delas escreveu, "Boa sorte com a sua filha", usando um termo ofensivo. Disse também que Caroline arruinaria qualquer relacionamento que ele tivesse. Ao chegar em casa, eles dormiram em quartos separados. Sue foi para o quarto de hóspedes, continuou bebendo e mandando mensagens. A última foi às 22h13, dizendo, "Você tem sérios problemas de limites com a sua filha." Nas primeiras horas da manhã do dia 3 de fevereiro, por volta das 3h30, Mike ligou para o 911 dizendo que um intruso havia invadido a casa e atacado tanto ele quanto Sue. Ambos estavam sangrando. A ambulância chegou rapidamente, mas os ferimentos de Sue eram muito mais graves. Cortes profundos no pescoço, estômago, pulso e polegar, todos com risco de morte. Já os ferimentos de Mike eram superficiais, pequenos cortes nos dedos, barriga e antebraço. O detetive David Visconti foi chamado ao local. Mike contou que lutou com o suposto intruso, que depois teria fugido. A casa tinha um sistema com 10 câmeras de segurança. As imagens mostravam o casal se beijando antes de sair para jantar e chegando em casa depois. No entanto, nenhuma câmera registrou a entrada ou fuga de qualquer pessoa. Além disso, misteriosamente, as câmeras pararam de funcionar por um período. Não havia sinais de arrombamento. Nenhuma porta quebrada, janela violada ou móveis fora do lugar. Para a polícia era evidente que algo grave havia ocorrido, mas não do jeito que Mike descrevia. No quarto de hóspedes onde Sue dormia, havia uma grande quantidade de sangue na cama, cabeceira e na mesa de cabeceira. Uma faca da cozinha do casal, toda ensanguentada e torta, foi encontrada ali. Ao acordar após a cirurgia, Sue desmentiu a história do intruso. Ela afirmou que Mike havia sido o autor do ataque. No mesmo dia, ele foi preso e acusado de tentativa de homicídio. A filha de Mike, Caroline, estava em Chicago quando recebeu uma ligação da cadeia. Era o pai, pedindo que ela ligasse para o advogado dele. A prisão de Mike chocou Caroline e também a ex-esposa dele, que afirmou nunca ter presenciado comportamentos violentos por parte dele. As versões sobre o que aconteceu naquela noite eram completamente diferentes. Sue contou que após o jantar foi para o quarto de hóspedes e, pouco depois de mandar mensagens falando em divórcio, Mike entrou no quarto, um dos poucos cômodos sem câmeras. Ela disse que ele a atacou com uma faca, dizendo que nunca se divorciariam. Segundo Sue, ele a imobilizou
e durante a luta ela teve ferimentos graves, vomitou, perdeu o controle do corpo e começou a desfalecer. Quando implorou por ajuda, Mike teria dito que só chamaria a ambulância se ela concordasse em mentir, dizendo que havia sido um intruso. Mike foi a julgamento em julho de 2019, enfrentando acusações de tentativa de homicídio, cárcere privado, intimidação da vítima, entre outras. No tribunal, ele mudou a versão da história, dizendo que, na verdade, Sue estava com a faca e que ele apenas tentou desarmá-la. Segundo ele, a facada foi acidental, durante uma briga na cama. Os promotores, no entanto, acreditavam que Mike manteve Sue presa no quarto e que desligou propositalmente as câmeras para criar uma janela de tempo que sustentasse a história do intruso. A faca usada no ataque era do casal, e o sangue espalhado mostrava que o ataque foi brutal. A defesa de Mike tentou sustentar que o sangue no local corroborava a versão dele. Eles contrataram um especialista em padrões de manchas de sangue que afirmou que a artéria de Sue foi cortada e que o sangue encontrado indicava exatamente o momento do corte. Ainda assim, os promotores reforçaram. Mike teve tempo para pensar, manipular provas e criar uma narrativa conveniente. Mas os fatos e o sangue contavam uma história bem diferente. Durante a luta corporal entre o casal, a promotoria destacou que Mike demonstrou ter total controle da situação, conseguindo dominar Sue com facilidade, a ponto de nada no quarto ter sido derrubado. Isso, segundo os promotores, era um sinal claro de que Mike era fisicamente mais forte e conseguiu contê-la sem grande esforço. Outro ponto contestado foi o parecer do perito de defesa, Michael Becklin, sobre o sangue encontrado na mesa de cabeceira. Enquanto a defesa alegava que aquele sangue veio do corte no pulso de Sue, os promotores afirmaram que, na verdade, os respingos indicavam movimentos feitos por Mike ao esfaqueá-la no pescoço e no abdômen. O padrão dos respingos, segundo eles, mostrava claramente a direção dos golpes com a faca. Durante o julgamento, o promotor questionou a credibilidade do perito, revelando ao júri que a licença médica de Becklin havia sido suspensa e que ele chegou a ser preso por armazenar partes de corpos humanos, como corações e cérebros, em potes de plástico, guardados numa sala climatizada em um galpão da Uncle Bob Storage. Becklin explicou que os órgãos preservados eram para estudos particulares, ainda da época em que era médico licenciado, e que os armazenava ali por ser mais seguro do que mantê-los em casa. Posteriormente, as acusações contra ele foram retiradas, mas a promotoria fez questão de deixar o histórico conhecido pelos jurados. Outro ponto crucial para a acusação foi o corte profundo no pulso de Sue, que quase atingiu o osso. Segundo os promotores, era impossível que ela mesma tivesse causado esse ferimento, que foi o mais grave e ameaçador à sua vida. Todos os machucados dela eram profundos e perigosos, enquanto os de Mike eram superficiais, pequenos cortes nos dedos e na barriga. Sue ainda alegou que os cortes mais longos nos antebraços de Mike foram, na verdade, auto-infligidos. Segundo ela, ele teria colocado a faca na mão dela e, segurando sua mão com força, começou a se cortar propositalmente. Para a promotoria, estava claro que a história do intruso foi criada por Mike como uma forma de encobrir o que ele realmente fez naquela noite. Ele desligou as câmeras de segurança da casa e tentou manipular a cena do crime para parecer que alguém havia invadido, mas nada funcionou. Embora Sue acreditasse que a motivação de Mike fosse o divórcio, os promotores afirmaram que a raiz do ataque era o dinheiro. Mike não queria dividir sua fortuna milionária e chegou a dizer que não achava justo que Sue ficasse com metade do que ele conquistou. A promotoria apresentou ainda evidências de que ele não estava interessado em salvar o casamento. Prova disso era que ele havia visitado sites de namoro, chegando a conversar com uma jovem ucraniana de 18 anos chamada Irina. Mike admitiu que acessava esses sites, mas tentou amenizar, dizendo que só olhava perfis de mulheres vestidas e buscava alguém que fosse gentil. Afirmou também que via essas fotos ao lado de Sue e dizia a ela que tudo o que queria era uma mulher que o tratasse bem. A defesa tentou mostrar que Mike era vítima de violência doméstica, citando pesquisas que ele fez sobre maridos agredidos por esposas. No entanto, a promotoria rebateu, alegando que Mike não se encaixava no perfil de uma vítima. Ele tinha acesso a dinheiro. Não estava isolado da família e não demonstrava sinais comuns de abuso.
A defesa também tentou descredibilizar Sue, apresentando mensagens de texto em que ela insultava Mike e dizia que o odiava. Em uma delas, enviada no aniversário de 10 anos de casamento, Sue escreveu: "Feliz aniversário de 10 anos. Eu te odeio. Estou me divorciando de você. Você é um idiota." Na argumentação final, os advogados de Mike insistiram que ele era a verdadeira vítima, que jamais machucaria alguém por dinheiro e que agiu apenas para se defender. Já a promotoria sustentou que o que aconteceu naquela noite foi uma tentativa de homicídio, não uma briga. Eles afirmaram que Mike amarrou Sue na cama e a deixou sangrando até quase morrer. O caso ficou conhecido como Ela Disse, Ele Disse, já que cada um contava uma versão completamente diferente dos fatos. Ambos tentavam convencer o júri de que eram a verdadeira vítima. Mike acreditava firmemente que seria inocentado. No entanto, após 9 dias de depoimentos, o júri levou apenas 4 horas para chegar a um veredito: culpado de tentativa de homicídio em primeiro grau, além de outros 4 crimes, incluindo cárcere privado e adulteração de provas. Em outras palavras, os jurados não acreditaram nem por um instante na versão dele, de que teria encontrado Sue com uma faca na mão e lutado com ela para se defender. A família de Mike ficou em choque com o resultado, mas o caso ainda ganharia outro desdobramento. Em 29 de junho de 2019, enquanto estava preso, Mike acusado de tentativa de aliciamento criminoso e conspiração, um crime capital. A acusação dizia que ele havia tentado contratar outro detento, Roderick German McCall, de 33 anos, para matar Sue. Os documentos desse processo foram mantidos sob sigilo, e Mike negou as acusações. Durante uma entrevista concedida por Sue ao programa 48 Hours da CBS, Mike ligou ao vivo e jurou pela vida dos filhos que não havia tentado matar a esposa. Em dezembro de 2019, Mike compareceu ao tribunal para a sentença. Sue preferiu não estar presente. Já amigos, familiares e colegas de trabalho dele compareceram em peso, pedindo ao juiz uma pena mais branda. Apesar do apelo, Mike foi condenado a 30 anos de prisão pela tentativa de homicídio, menos do que os 50 anos pedidos pelos promotores. Para os outros crimes, recebeu mais 5 anos, a serem cumpridos simultaneamente. Na época da sentença, Mike tinha 64 anos. Ou seja, se sobreviver até o fim da pena, sairá da prisão com 94, praticamente uma sentença de prisão perpétua. As acusações sobre a tentativa de contratar um assassino de aluguel foram posteriormente retiradas. Após a condenação, Mike e Sue ainda enfrentaram uma nova batalha, a divisão dos bens no processo de divórcio. Como Mike possuía muito dinheiro e propriedades, o processo era complexo. Não há informações atualizadas sobre o desfecho dessa disputa, mas, segundo relatos, em 2021 o caso ainda estava em andamento. E como os divórcios nos Estados Unidos podem ser lentos, é possível que ainda não tenha sido resolvido. Mike continua preso e tentou recorrer da sentença, mas a condenação foi mantida. Já Sue, após a prisão do ex-marido, decidiu se afastar dos holofotes. Esse é um daqueles casos que dividem opiniões. Afinal, quem está falando a verdade, Mike ou Sue? Quero muito saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, isso me ajuda muito na divulgação. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo.